Shalom, shalom para você que me assiste, eu sou a professora Cássia Pereira e sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. Estamos prosseguindo aqui com os nossos temas sobre restauração, a nossa primeira jornada de estudos da restauração aqui do nosso canal, e quero aproveitar a oportunidade e pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que você se inscreva, que você toque aí nos sininhos, não é? Para que você possa receber as notificações, deixe o seu like. Convide amigos, convide pessoas, convide seus familiares para estar conosco aqui no canal. Nós estamos colocando aqui temas bastante importantes para você, temas de restauração. No módulo 1, eu concluí os 4 temas sobre restauração de mentalidade, não é? Onde nós discutimos aí a mentalidade de um libertador, de um visionário, do conquistador, e depois concluí com a pessoa de Yeshua. Coloquei também aqui na sequência uma aula introdutória sobre o módulo 2, que foi tratando sobre restauração de espírito. Então, no tema hoje, no primeiro tema oficial do módulo 2, onde nós vamos entrar aqui com restauração do espírito, eu vou tratar do primeiro tema com vocês. Então, eu vou trazer aqui 4 sextas-feiras com 4 temas distintos. O tema hoje que nós vamos começar para tratar do espírito vai ser sobre a purificação do espírito que é contaminado conforme as nossas práticas pecaminosas. Então, a princípio, o que precisa ficar claro aqui? Tá? O nosso espírito, como eu já disse em vídeos anteriores, nós somos formados em 3 grandes dimensões. Nós temos a nossa dimensão física, natural, o nosso templo, o nosso corpo. Nós temos o nosso espírito que habita dentro do nosso templo, que habita dentro do nosso corpo, a verdadeira pessoa que é você, é o teu espírito, porque quando este corpo morre, o espírito sai, o corpo tomba. Se tirar o teu espírito, o seu corpo tomba, ele é um corpo inerte. O que dá vida ao seu corpo físico é a verdadeira pessoa que existe aí dentro, que é o seu espírito, ok? Se eu faço esse movimento com as minhas mãos, é porque o meu ser espiritual está fazendo este movimento. Então, o meu corpo físico, ele responde a este comando, certo? Então, a primeira dimensão, que é o nosso templo, esse corpo físico que Deus criou para nós, para que nós possamos habitar na esfera natural. Deus é espírito, certo? Deus não tem este corpo humano, este templo humano que nós temos. Tanto é que quando ele enviou o seu filho à terra, Yeshua teve que nascer de mulher para que ele pudesse receber um corpo humano e poder se revelar na esfera natural, certo? Porque ele tem um corpo glorificado. Muito bem. Então, Deus nos criou primeiramente com este corpo para que nós pudéssemos habitar na esfera física. Então, ele criou primeiro o nosso habitat. Ele criou primeiro o mundo. Ele criou todas as coisas do mundo primeiro. O homem foi a última etapa da sua criação e a coroa da sua criação, como ele diz. A excelência da criação de Deus somos nós, os seres humanos, certo? Então, primeiro ele preparou uma casa para nós, uma casa física, um espaço físico. Ele criou o nosso corpo, mas a Bíblia diz o quê? Que o nosso corpo estava inerte, estava dormindo. Somente quando ele soprou pela narina do homem o seu espírito, que o homem passou a ser um corpo vivente. Então, nós somos 100% conectados com o Espírito de Deus, certo? Nós temos uma conexão espiritual com Deus. E a terceira dimensão, que é a nossa mentalidade, que é o nosso intelecto. Então, você tem corpo, você tem espírito e você tem mente, que é a sua alma. Então, a alma, ela não é o teu espírito, ok? Muito bem. Se eu disse aqui que nós somos 100% conectados com Deus, por que algumas pessoas estão em profunda degradação física, moral e espiritual? Porque houve um rompimento com esta conexão, certo? Ele se desconectou, o espírito deste homem deixou, ok? De ter comunhão com o espírito do Criador. E o que é que causa essa desconexão? O que faz com que este homem fique profundamente, homem, quando eu digo, eu estou dizendo
de forma geral, né? Homem e mulheres, ok? Então, quando o homem entra em profundo pecado, em atitudes pecaminosas que corrompem o seu espírito, que corrompem o seu corpo, começa a haver um distanciamento do Espírito de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz muito claramente o que a Bíblia diz para nós? Que o Espírito Santo não tem comunhão com as trevas. Aquilo que é santo, certo? Não se contamina com aquilo que não é santo. Não estou dizendo somente profano, porque profano é aquilo que não é santo. Então, eu não tenho um corpo glorificado. Então, o meu corpo está sujeito às profanações, porque ele é um corpo natural e humano, certo? Um corpo físico. Bom, as práticas pecaminosas, as condutas que nós temos que vão em desencontro, que se chocam com as leis morais de Deus, começam a me desviar deste caminho de relacionamento com o Pai das Luzes, com o Criador, com aquele que é Espírito, e eu começo então a ficar desconectado com a pessoa de Deus. Então, o módulo 2 sobre restauração de espírito, nós vamos tratar de temas que dizem respeito ao quê? Aos assuntos que levam os homens a se desconectarem com Deus. Quais são as causas que me levam a começar a me desconectar com Deus? E depois, lá no final, na última aula, então, nós colocaremos remédios, não é? Evidentemente que para cada módulo que eu tratar aqui, para cada tema que eu tratar dentro do módulo, nós vamos colocar aqui concepções de restauração, lógico, certo? Porque o mundo te oferece aí, o mundo mostra para você a sua doença, mas o mundo precisa mostrar o remédio para você. E eu não estou falando de remédio físico, porque o remédio físico, a medicina está aí para te responder. Eu estou tratando aqui de questões espirituais, as doenças do espírito. Qual é o remédio que nós temos para curar o nosso espírito? Yeshua. Yeshua é o único remédio que nós temos para curar o nosso espírito. Yeshua e as suas leis morais de conduta, que nos fazem ter comunhão com ele. Por isso ele deixou as suas leis morais, a sua palavra de forma escrita. Então, as escrituras aqui, que eu estou mostrando para você, as escrituras, as leis de Deus, o manual, não é, do fabricante está aqui, certo? Ele deixou por escrito as diretrizes que nós devemos seguir. Aqui está toda a orientação para o homem viver sobre a face da terra e viver com louvor, com prosperidade, com saúde, com êxito. E, acima de tudo, viver em relacionamento com Deus. Então, as minhas práticas pecaminosas me levam ao oposto. Então, se a Escritura está aqui, eu estou do lado de lá. Se as leis morais de Deus estão aqui, as minhas leis estão do lado de lá. E começa a ter um confronto, certo? Uma oposição da minha ideia, do meu pensamento, dos dogmas que eu carrego, certo? Principalmente de ensinamento equivocado, de doutrinas equivocadas, certo? Dentro das religiões, que me afastam da verdadeira doutrina, que é a doutrina dos profetas, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Yeshua, a doutrina do céu, ok? Então, a doutrina do céu, certo? E quando eu falo doutrina aqui, não estamos falando de doutrinação pejorativa, estamos falando no sentido de legislação. Então, vou até talvez mudar o termo, que ficaria talvez um pouco melhor aqui, dando um sentido melhor, certo? Principalmente para os eruditos, né, que entendem que doutrina é uma doutrinação, estamos fazendo uma lavagem cerebral, e não é nada disso. A Bíblia não faz lavagem cerebral em ninguém. Quem faz lavagem cerebral nos homens são os próprios homens e os demônios. A Bíblia não faz lavagem cerebral em ninguém. Muito pelo contrário, a Bíblia traz restauração para a sua mente. É completamente diferente, tá? Então, vamos trocar aqui pela palavra legislação. Vamos trabalhar com a legislação do céu. O que a legislação do céu diz para mim, como eu devo proceder. Por isso, o título que eu trouxe para a aula, vai aparecer aí na tela para você, tá? O slide. O título que eu trouxe foi Restauração de Espírito, confrontando os princípios do mundo com os princípios de Deus.
Ora, o que isso quer dizer? Vamos começar já aqui pelo tema, tá? Ora, o mundo tem os seus princípios e Deus tem os dele. Como é que eu devo viver no mundo que tem princípios? Ora, existem princípios que estão dados no mundo que eu devo observar. Por exemplo, as leis. As leis que descem do nosso governo, do nosso poder governamental. As leis civis, as leis penais, as leis constitucionais, as leis eleitorais, certo? Então, toda essa gama, as leis tributárias. Então, nós podemos, aqui eu sou professor do curso de Direito também, eu sou uma professora de Direito de muito tempo, posso dar uma aula aqui jurídica para você sem nenhum problema, tenho autoridade para isso, certo? Para dar essa aula, tenho mais de 20 anos de experiência só na docência jurídica e mais de 30 anos como advogada, certo? Então, nós temos aqui no mundo as nossas leis jurídicas, certo? A nossa legislação constitucional e civil, que nós devemos seguir para que a sociedade possa ter um bom andamento, ok? Bom, então esses são os princípios do mundo naturais, civis, constitucionais. Nós temos daí, então, os princípios que vêm da parte do céu, os princípios que vêm do céu para mim. Os princípios que vêm do céu para mim estão na Bíblia, ok? Então, as Escrituras, elas contêm os princípios que vêm do céu para a minha vida. Nos códigos civis, militares, eleitorais, penais, constitucionais, tributários, nos códigos naturais, estão as leis criadas por homens. Então, leis humanas que eu devo seguir para viver em sociedade. Leis divinas para que eu possa viver o melhor possível nesta sociedade, que é contaminada por pecados, ok? O céu não é contaminado por pecados. Então, eu tenho as leis de Deus que vão dar diretrizes para a minha vida, para que eu possa viver em sociedade, respeitando o equilíbrio tanto das leis humanas, porque toda pessoa que segue a Deus e toda pessoa que tem a Bíblia nas mãos, ela tem que conhecer as leis da sua sociedade e observá-las, não é verdade? Então, nós temos que observar as leis e respeitá-las. Porém, aqui está um grande e imprescindível princípio para você. Quando o apóstolo Paulo diz que a lei é maldita, como muitas doutrinas pregam isso, inclusive as doutrinas cristãs e pentecostais e evangélicas, inclusive, que erram muito neste contexto, pregam que o apóstolo Paulo diz que a lei é maldita, nós não devemos seguir a lei, mas a graça. Então, uma confusão imensa que pauta o entendimento bíblico. Ora, ele diz assim, a lei não é maldita, porque se ela fosse maldita, Jesus não teria vindo e restaurado. Então, ele disse, eu não vim descumprir, eu vim para cumprir. Ele cumpriu a lei de Deus. Se fosse maldita, ele não teria cumprido. Como é que Deus pode dar para o mundo algo maldito? Não, Deus não deu algo maldito, Deus deu algo santo. Deus deu algo moral, as leis morais de Deus. Inclusive, eu quero dizer para você que os 10 mandamentos foi a primeira constituição criada na face da terra. Os 10 mandamentos é a primeira constituição do mundo, ok? Muito bem, voltando aqui então. A lei, ela não é maldita. Porém, existe um princípio que nós temos assim, a lei é para o transgressor. Ora, se existe uma lei, vamos começar aqui pela lei humana, certo? Se existe uma lei para ser observada, eu devo observar e cumprir. Se eu não cumpro aquela lei, a penalidade da lei, a força da lei cai sobre quem? Cai sobre o transgressor. Então, Paulo, ele quis dizer o que aqui nas Escrituras? Que quando você descumpre as leis de Deus, você passa a ser um transgressor desta lei. Então, as penalidades desta lei vai cair sobre o transgressor. Então, era nisso que ele estava ensinando. Todo aquele que descumpre leis humanas ou que descumpre leis bíblicas, ele é um transgressor. Nas leis humanas, ele é um transgressor na visão humana, na esfera jurídica humana. Aquele que transgride as leis de Deus, ele é um transgressor na esfera das leis celestiais, que também é um governo. Porque antes de existir o governo humano, já existiu o governo de Deus, certo? Então, o que Deus nos ensina aqui? Que o sistema de autoridade deve ser respeitado.
O sistema de autoridade vem de Deus, o sistema de autoridade, não necessariamente aquela autoridade que está sentada lá no cargo, porque aquela autoridade, aquela pessoa que está sentada no cargo, pode não ser relevante, pode ser até promíscua, corrupta, etc. e tal. Então nós obedecemos o sistema de autoridade que não pode acabar. Agora pessoas vêm e vão nos cargos públicos, ok? Pessoas vêm e vão. Então é o sistema de autoridade que Deus ensinou. Ora, quando eu começo a sair de debaixo desse sistema de autoridade humano, eu começo a ser um transgressor. E quando eu começo a sair de debaixo do sistema governamental de Deus, eu também passo a ser um transgressor. Ora, na lei humana, penalidades tais como perda de bens, prisão, contravenção, responder processos criminais, tantas penalidades que nós temos aí no mundo jurídico que você sabe. Ora, nas leis de Deus, quando eu me torno um transgressor das leis de Deus, o meu espírito começa a ficar destruído, porque como Deus é espiritual e as suas leis nascem desse espírito, certo? Essas leis foram dadas para a restauração e para a manutenção do meu espírito. Quando eu passo a ser um transgressor das leis morais de Deus, o meu espírito começa a ficar afetado, ele começa a ficar corrompido, ele começa a ficar enlameado. E quando eu começo a me corromper no espírito, esse espírito corrompido, ele começa a demonstrar a sua natureza no mundo físico, através do meu corpo que já adoece, certo? O meu corpo já começa a adoecer, ok? Porque o corpo, se o meu espírito é santo, o meu corpo está santo, se o meu espírito está corrompido, o meu corpo está corrompido, e a minha mente também está corrompida. Ok? Então, o que acontece? Eu começo a cair numa degradação espiritual e ela vai se refletir em todas as áreas da minha vida, certo? Por isso que alguns tipos de pecado, eles vão aumentando. A pessoa começa com uma atitude X, vai para uma atitude Y e assim sucessivamente, e ela vai aumentando o nível, tá? De pecado, e assim ela vai aumentando também o nível de degradação espiritual, física e mental. E quando o espírito ele está em corrupção moral diante de Deus, a minha mente também e o meu corpo também. Não tem como fugir disso, ok? Então, se eu cometo transgressão perante as leis dos homens, eu vou responder perante a justiça dos homens. Se eu cometo transgressão perante as leis de Deus, eu vou responder perante Deus, certo? É muito simples entender. São dois sistemas distintos, o natural e o espiritual. Os dois sistemas trazem tanto bênçãos e favores para mim, como ele traz deveres e obrigações. Nas leis dos homens eu tenho deveres e obrigações. Nas leis de Deus eu também tenho deveres e obrigações. E quando nas leis dos homens eu descumpro os deveres e as obrigações, eu sou transgressor, eu recebo uma punição. Olha, como é que seria diferente da parte de Deus? Principalmente da parte de Deus. Ora, então na aula de hoje, nós vamos tratar de temas, de assuntos bastante criteriosos. E você vai assistir isso com bastante atenção agora. Então eu te dei toda essa aula introdutória para você entender que as leis de Deus é para a sua proteção. Pense no exemplo da lei humana do cinto de segurança. Lembram os mais velhos aqui, quando essa lei foi criada? Foi uma lei que trouxe muita rebelião, muita desobediência. Ninguém era acostumado a dirigir, se sentiam presos, porque antigamente não tinha essa lei. Então, quando essa lei foi criada para usar o cinto de segurança, os seres humanos, os cidadãos, se rebelaram muito contra essa lei, porque eu me lembro de muitas coisas, certo? Se rebelaram muito, não usavam cinto de segurança, porque ela foi criada dentro de um estudo muito aprofundado de proteção à vida no trânsito. Ora, a sociedade só começou a obedecer quando começou a ter multas e mexer no bolso do cidadão. Quando as polícias multavam você sem o cinto, quando você era parado, quando a criança não estava na cadeirinha, agora a lei da cadeirinha, para proteger a criança atrás. São leis que vão surgindo conforme a necessidade de uma sociedade. E você precisa ir se tratando, você precisa ir se incorporando
e aceitando que aquilo passou por uma bancada de especialistas que fez um estudo muito profundo para chegar até nesse quesito. Então, quando a lei foi criada e ela foi promulgada e ela foi publicada e ela entrou em eficácia, tá? Quando ela foi sancionada pelo Poder Executivo e ela entrou em eficácia, ok? Ela entrou em eficácia para ser cumprida porque nela existe uma eficiência. Então, ela vai trazer para você uma resposta. Ora, se a lei dos homens são criadas para a tua proteção, pois nós não podemos ser desobedientes em muitas coisas, não é? Porque vem para proteção, a lei de Deus possui a mesma natureza. A lei de Deus foi criada para a sua proteção. A lei de Deus não foi criada para você ter medo, não foi criada como uma punição, não foi criada como um chicote, não foi criada para amedrontar, para fazer terrorismo, como o mundo ensina. Como o mundo está dizendo nas redes sociais, que as leis de Deus é uma coisa retrógrada, que as leis de Deus é uma criação da mente humana, que a Bíblia é uma lenda, que a Bíblia é um livro de parábolas, que a Bíblia é um livro alegórico, não é? Esse é o discurso de Satanás, né? Essa é a preferência, ele é especialista, ele é perito nesse discurso, sabe? Por quê? Porque ele sabe que ao afastar os homens das leis de Deus, o homem está perdido. E ele não precisa de muito esforço, não. Nós estamos vendo aí no dia a dia, não é? A banalização do casamento, né? Troca-se de marido, de esposo, como está se trocando de roupa. A banalização do casamento, a banalização na educação dos filhos, a banalização perante autoridades, a banalização em relação à fé, em relação ao culto, em relação à adoração a Deus, a banalização das coisas de Deus, das coisas dos homens, certo? Nós estamos vendo aí. Ah, tudo agora é normal, tudo é permitido, tudo pode. Não pode não. Não pode não, porque as leis dos homens dizem que não pode e as leis de Deus também dizem que não pode. Então, todo aquele que transgride ambas as esferas é um transgressor, ele é um rebelde, ele está em rebelião e ele vai estar sujeito às leis humanas e às leis do céu, certo? Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos lá para nossos slides na tela agora. Vou colocar aqui para você os objetivos do estudo da parte 1. Eu vou trazer aqui um tema de pecado que destrói o teu espírito e que você precisa ser restaurado caso você esteja em uma destas práticas de pecado, certo? Então, eu coloquei aqui, abandonando as práticas sexuais ilícitas. Então, um dos grandes eixos, uma das grandes portas que estão abertas hoje, que está levando os seres humanos a uma degradação e a uma destruição e a uma perda de salvação, tem a ver com a vida sexual, tem a ver com as imoralidades sexual, não com a vida sexual que a Bíblia permite. Estou dizendo com as imoralidades sexuais. É uma das portas preferidas por onde os demônios têm entrado e destruído famílias, casamentos, filhos, ok? Destruindo pessoas e levando à perda da salvação, certo? Porque este tipo de pecado que nós vamos falar aqui, me desculpe, mas segundo a Bíblia, você está afastado de Deus. E se você morrer em uma dessas práticas pecaminosas, você está muito comprometido. Então, a aula de hoje, nós estamos começando a aprofundar com alertas muito sérios para você que crê em Deus, não é? Porque a nossa aula não é para o mundo inteiro, porque Jesus disse assim, não é? Para o pai dele, quando ele foi... antes de morrer, ele fez a sua oração, não é? Sacerdotal, e ele disse: Pai, eu não lhe peço o mundo, mas aqueles que o Senhor me deu, eu peço que o Senhor os guarde. Porque ele, sendo filho de Deus, já sabia que o mundo ia rejeitar, então ele não rogou pelo mundo inteiro, porque ele sabia. É lógico, quando ele morreu para o mundo inteiro. Porém, ele sabia que o mundo inteiro, não seria o mundo inteiro que o aceitaria, apesar de ele ter se colocado em sacrifício vivo para o mundo inteiro. Entendeu a diferença? Então, nós estamos dando uma aula aqui para você que crê, que ainda crê nesse Deus, que ainda quer este Deus na sua vida e que ainda quer passar por uma restauração na sua vida e voltar a se conectar com Deus e receber de Deus tudo o que Ele quer te dar. Então, esta aula é para você. Para você que não quer nada disso, não precisa continuar assistindo, ok? Não tem problema nenhum, certo? Então, os críticos que vão se levantar aqui, lá no futuro, porque eu sei que se levanta, não estou preocupada não, porque não é para você, é para aquele que crê em Deus e quer uma vida com Deus.
Então, a minha aula hoje é para você que quer ser restaurado. Lá na aula introdutória, eu deixei isso bem claro, certo? Que a restauração passa pelo primeiro princípio. Você quer ser restaurado? Depois passa pelo segundo princípio. Quem é você? Você precisa reconhecer os teus pecados. Quem é você? Então, as nossas aulas aqui, este canal, é para você que quer ser restaurado, ok? Então, a professora Cássia está aqui para ajudar, porque eu também um dia precisei. Eu também precisei, mesmo sendo da igreja, mesmo tendo sido convertido aos 13 anos, desci das águas do batismo, mesmo tendo uma vida toda dentro da igreja, teve uma época da minha vida em que eu tive uma profunda confusão mental e espiritual, porque eu vinha com muitos ensinos, depois eu passei por um mestrado, estudei muito a fundo os pais da igreja, estudei muito a fundo o catolicismo romano, estudei sobre reforma, estudei sobre tantas coisas, certo? E chegou um dia que eu disse assim, mas aquilo que eu mais quero, que é estar realmente conectada com Deus, está faltando algo. Então um dia eu fiz uma oração a Deus e disse assim para Deus, que eu queria esta restauração mental, física e espiritual na minha vida. E eu falei para o Senhor, e eu quero mentores. E Deus me levou a conhecer mentores maravilhosíssimos, certo? Rabinos messiânicos maravilhosíssimos que estão lá em Belo Horizonte, na qual eu faço parte. Rabinos messiânicos que me instruíram, que me ensinaram, que me deram literatura, que me ensinaram do zero outra vez. Então eu pude me levantar, eu pude me sentir restaurada, porque eu sempre digo aqui, mentores para restaurar você tem que ser mentores de mente restauradas em Deus. Não é qualquer mentor, não. Mentores restaurados, mentores sacerdotes do Deus vivo que conhece as Escrituras de verdade para ensinar para você como as coisas são. Então eu me coloquei debaixo de um discipulado e durante 5 anos eu fui discipulada para poder chegar um pouquinho aqui, para poder passar um pouco para você. 5 anos da minha vida sendo discipulada, mas eu quis isso para minha vida, certo? Só que eu não posso guardar isso para mim. Eu não posso. Deus não me autoriza a guardar isso para mim. Isso tem que ser compartilhado. Porque qual é o princípio do discipulado de Yeshua? É formar discípulos e restaurar esse discípulo, e esse discípulo restaura a sua família, e a sua família restaura os seus filhos, e famílias restauradas restauram a sua igreja, e igrejas restauradas restauram a sociedade, sociedades restauradas restauram a nação, certo? É isso que nós queremos, uma nação restaurada em Deus, porque a Bíblia diz que a nação que tem Deus como Senhor é uma nação feliz e próspera em todos os seus aspectos, certo? Então, na aula de hoje, este tema é para você que quer. Se você quiser, os mentores estão aqui, sendo dados por Deus para você, certo? Então, eu julgo necessário fazer este comentário, certo? Porque eu estou aqui disponibilizando o meu aprendizado, o meu conhecimento, a minha experiência de vida e tudo mais para compartilhar com você, que eu tenho certeza que pode estar precisando, certo? Ok? Então vamos lá. Coloquei aqui 5, o slide está voltando aqui na tela, coloquei aqui 5 pontos de imoralidades sexuais que destroem o teu espírito. O adultério, a fornicação, atos libidinosos, pornografias e relacionamentos ilícitos. Nós vamos falar disso, certo? O vídeo pode ser que passe um pouco do tempo, então se passar nós vamos dividir ele em 2 vídeos. Não se preocupem. Vamos aqui para a primeira passagem bíblica, está aqui no slide para você, que vai ser em Romanos 12, do verso 1 ao verso 2. Está escrito aqui na palavra, eu vou ler com você, coloquei várias palavras aqui grifadas com cores diferentes, porque nós vamos esmiuçar esse texto, certo? Para você entender a gravidade da imoralidade sexual na vida de uma pessoa. E a partir da aula de hoje, que você fique restaurado aí, certo? Caso você esteja aí caindo nesta área. Vamos lá então. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, isso o apóstolo Paulo falando, tá? Para os romanos.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que aula maravilhosa. Este grande doutrinador, Paulo, não foi um teólogo. Paulo foi um doutrinador da fé. Paulo foi um doutrinador da Torá. Paulo foi um professor da lei de Deus, tá? Não existia cristianismo naquela época, não existia igreja, não existia nada disso. O cristianismo foi criado no século IV depois de Cristo, tá? Não existia nada disso ainda. Então, veja bem, ele está falando aqui, e eu disse que ele não era um teólogo, porque nem existia esse termo lá para eles. Ele era um doutrinador, o nome dele era Shaul, tá? Apóstolo Shaul, ou Rabino Shaul, como os judeus gostam de falar também, certo? Depois chamado de Saulo, e na nossa tradução latina, Paulo, certo? Então, Paulo, ele tinha dupla cidadania, né? Paulo, ele era filho de mãe judia, provavelmente filho de pai romano, é o que mais ou menos se entendem por aí, porque ele vai falar que ele era romano, que ele tinha cidadania romana não por direito, não por compra, não é? Ele não tinha por compra, mas ele tinha por nascimento. Então, por aí que a gente julga que ele tinha, né, o pai romano. Então, ele tinha dupla nacionalidade, ele tanto era judeu como por parte de pai. Então, ele estava dando essa aula aí para os discípulos, para os discípulos que ele estava ministrando lá na região de Roma, ok? Então, vamos lá destrinchar aqui este texto. Análise do texto, aí vai aparecer para você na tela aí, análise do texto. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui. Então, aqui no texto, eu disse assim, que o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Então, no item 1 aí, eu coloquei aqui. Nosso corpo é uma oferta viva. Quando ele fala assim, que o nosso corpo é um sacrifício vivo, ele está dizendo assim, que o nosso corpo tem que estar apresentado, tem que ser levado diante de Deus em sacrifício vivo, tá? O nosso corpo é um sacrifício vivo. Naquela época do Antigo Testamento se levavam os cordeiros, não é, para serem mortos ali no altar do sacrifício, porque simbolizava Yeshua e toda aquela coisa, que um dia eu posso dar uma aula sobre isso. Mas por enquanto aqui ele está dizendo que nós somos uma apresentação, nós somos uma oferta que é levada diante de Deus, uma oferta viva, e o nosso corpo, portanto, separado para Deus. Tá? Então, o nosso corpo tem que estar separado para Deus. No item 2, nosso corpo é um templo, por onde expressamos a nossa adoração a Deus. Então, isso é muito sério. Nosso corpo é um templo onde nós usamos ele para expressar a nossa adoração a Deus. É o espaço físico racional, pois essa adoração passa pela nossa mente, pelo nosso espírito e pelo nosso físico. Ora, se eu sou um ser vivente e me coloco diante do altar de Deus como um ser vivo, em sacrifício, em oferta de adoração, é um culto racional que ele está falando. Por quê? Porque pela minha mente está passando a oração, pela minha mente está passando o diálogo com Deus, pela minha mente está passando os cânticos que eu estou cantando dentro da minha igreja, ou dentro da minha casa, ou no meu quarto, não importa, dentro do meu carro, dentro do trem, dentro do avião, no fundo do mar, né? Não importa onde eu esteja, certo? O mergulhador está lá no fundo do mar, está louvando a Deus na sua mente. Então é isso que ele está falando, o culto racional que passa por mim, que passa pelo meu corpo, certo? Eu não sou trasladado para o mundo das estrelas, eu estou aqui na terra, certo? Então a minha mente louva a Deus, e o meu espírito louva a Deus, e o meu corpo também. Então o meu corpo tem que ser um corpo santo, certo? Por isso que eu não vou de biquíni lá no culto, eu não vou entrar para tomar Santa Ceia de biquíni, certo? Porque o meu corpo é um corpo santo, eu estou me apresentando como oferta viva diante do altar de Deus. Então, todo aquele que adora a Deus, que quer Deus,
Ele tem que ser purificado na mente, no espírito e no seu corpo também. Ele tem que ter regras com o seu corpo, conduta com o seu corpo, modéstia com o seu corpo. O corpo do homem, da mulher, não é para ficar sendo exibido para todo mundo olhar e falar assim, nossa, que maravilha do céu, né? Sétima maravilha do mundo. Né? O marido não é para pegar a esposa e ficar expondo para o mundo, né? Que nem o rei Assuero quis fazer com a rainha. Né? Vamos expor aqui a rainha, que linda que ela é, para todos os homens olharem a rainha, certo? Por isso que ela se recusou. Né? Meu marido não é um homem para eu ficar expondo ele, nossa, olha que lindo, todo mundo aqui ficar babando em cima da minha esposa, em cima do meu marido, sabe? Nós somos um sacrifício vivo de adoração diante de Deus. E nós temos que ter até as nossas vestimentas mesmo, até a nossa maneira de se proceder, temos que ter uma ética, um comportamento. Se você não tem, vai lá na internet, tem curso lá de boas maneiras, de comportamento, como eu me visto para entrar no casamento, como eu me visto para ir na igreja, como eu me visto para ir para a praia, como eu me visto para ir num jantar de gala, como eu me visto para ir na formatura dos meus filhos, no jantar de formaturas. Os meus filhos, os seus filhos não podem ter vergonha de você. Tem que ter um bom comportamento, um bom exemplo. De modéstia. Então ele está falando aqui, o meu corpo é um corpo racional, uma adoração racional, passa pela minha mente as minhas decisões. Esta adoração que eu estou fazendo a Deus, ela passa pela minha mente. Como é que eu quero adorar a Deus? Como é que eu estou organizando esta adoração perante Deus? Certo? Deus não é qualquer coisa. Deus é um Deus zeloso. Ele fala assim, eu sou um Deus zeloso, que visita os pais e os filhos até a 4ª geração, para trazer aqui reprimenda e abençoa até a 1000 gerações para trazer bênçãos. Tudo isso tem a ver com a sua adoração, com o seu comportamento. Que legado é esse que você quer deixar para os teus filhos? Você quer que Deus visite até a sua 1000 gerações? Ou que ele pague na 4ª por causa do seu procedimento? Ora, são as transgressões, meu amigo, certo? Se você mata, você não fica lá 20, 30 anos preso? Ora, você é um transgressor. Na palavra de Deus é a mesma coisa. Se eu sou um transgressor das leis de Deus, eu tenho aqui um prejuízo para mim. Certo? Muito bem. 3. Um templo contaminado não tem como receber a visitação do Espírito de Deus, pois está profanado, ou seja, contaminado de iniquidades. O que eu disse que é iniquidade? Iniquidade é a raiz que gera todo o pecado. A iniquidade é a raiz que sustenta a árvore e faz com que a árvore gere todo tipo de fruto podre. Então, a raiz que tem que ser arrancada de mim. Não é o tronco e nem o fruto, é a raiz. Porque se a raiz não sair, ela brota. Continua brotando. Por isso que Paulo vai falar assim, pela renovação da vossa mente. É constante, porque somos pecadores. Ao tirar uma raiz de iniquidade de você, ela não vai sumir de uma hora para outra. Ela pode voltar, tá me entendendo? Brotar. Então você tem que ficar sempre arrancando esses brotos. Não pode deixar crescer, certo? Muito bem. Uma pessoa não é capaz de ouvir e nem saber qual é a vontade boa e agradável de Deus para a vida dela, porque Deus não se comunica absolutamente. Então esses dias atrás eu vi uma postagem nas redes sociais, no Instagram, de uma pessoa que tem até uma formação bastante grande, né, na área acadêmica, e ela fez uma postagem assim, Deus é amor. Deus não está separado das pessoas. Deus habita no meio de todas as pessoas, porque Deus é bom, Deus é amor, e Deus está habitando no meio de todas as pessoas sem fazer nenhuma discriminação. Espera aí. Um ensino filosófico completamente equivocado perante as leis de Deus. É claro que Deus é amor, é claro que Deus é bondade, é claro que Deus é misericórdia, longânimo, tardio em irar-se, não é? Tudo isso ele é. A graça manifestada, mas ele é zelo, ele é justiça, ele é lei, certo? Então, se Deus é tudo isso, como é que ele vai habitar no meio? Deus habita no meio de todo mundo, é uma farofa, né? Deus habita aqui no meio de todo mundo. Então você está lá no prostíbulo e Deus está lá com você no prostíbulo? Pense sobre isso, tá? Eu estou aqui assassinando, eu estou espancando a minha esposa. Mas como Deus habita com todo mundo, Deus habita em mim, o espancador de esposa? Presta atenção. Presta atenção às vezes no que você escreve, porque é leviandade, sabe? É totalmente equivocado, ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui com o nosso estudo, mais um slide aqui para você.
Eu vou entrar no item 4, que diz assim: a renovação da mente ocorre mediante o conhecimento das leis de Deus. Não tem como você renovar a sua mente se você não estudar a Bíblia. A Bíblia é um livro de estudo. Ué, se você está lá na faculdade, fazendo curso de direito, você não está estudando as leis, não está estudando os códigos, tantas disciplinas jurídicas, são 5 anos de faculdade, não é brincadeira não, 5 anos. Medicina, qualquer graduação que fizer, pedagogia, letras, não importa. História, quantos livros tem que ler? Então veja aqui, a renovação da mente ocorre mediante o conhecimento de Deus. Não tem como você ser restaurado na mente, no espírito, no corpo, se você não estuda a palavra de Deus. Não tem, porque você não tem o quê? Você não tem parâmetro, você não tem diretriz, você não tem o conselho, você não tem o caminho a ser seguido, você não tem os fundamentos normativos que te levem a entender o que você tem que fazer. Então, você vai precisar estudar a Bíblia, certo? Para poder entender o que você tem que fazer e o que Deus quer de você. O que você tem que fazer para receber tudo o que Deus quer te dar. Porque Deus não é qualquer pessoa, nem qualquer coisa que habita no meio da muvuca, da farofa, entendeu? Deus não é nada disso. Eu estou usando esse linguajar assim, um pouco diferenciado, você sabe que eu não tenho costume de usar assim, mas eu estou falando dessa maneira mais leve para você entender que isso aqui não é uma baderna, isso daqui não é alegoria, isso aqui não é lenda, isso aqui não é piada, isso aqui é a palavra de Deus e ele se funde, a Bíblia diz que ele se funde com a palavra dele. E Deus é um Deus zeloso, Deus não habita em qualquer lugar coisa nenhuma, não é em todo lugar que Deus está não, coisa nenhuma. Deus não habita no meio do pecado. Deus não habita no meio do pecado, não é que ele está no meio de todo mundo, com todo mundo. Está coisa nenhuma. Deus é um Deus zeloso. E você tem que saber o que você anda fazendo. Você tem que saber o que você anda, no que você anda pecando, no que você anda confrontando Deus. Você tem que saber. Para saber se você não está completamente desconectado. Lembro nas minhas primeiras aulas, eu disse assim, as pessoas podem dizer assim, eu estou com Deus, mas Deus está com você? Essa é a diferença. Porque você pode achar que está com Deus, mas se Deus está com você já é outra coisa. Certo? Porque Deus, ele se pauta pela palavra dele. Deus se pauta pela lei dele. Aqui está a lei de Deus, ok? Deus se pauta pela lei dele, gente. Deus não sai da lei dele, tá? Deus não sai da palavra dele. Okay? Então não adianta inventar, não adianta vir com frase bonita aí no Instagram que não vai dar certo, certo? Não adianta vir com filosofia aí, entendeu? Ecumênica que não vai dar certo não, tá? Então vamos lá. Quando há o entendimento de como Deus pensa e age, automaticamente a pessoa começa a comparar a filosofia do mundo com as doutrinas de Deus e percebe imediatamente que ambas são antagônicas. Claro que são antagônicas. Não são antagônicos às leis jurídicas, que é o que eu disse no começo da aula. As leis jurídicas são leis sociais, individuais e coletivas. O que é antagônico são as leis doutrinárias de conduta pecaminosa. Isso que é antagônico, tá? Inclusive, 99% das leis do mundo são baseadas na Bíblia, tá? Então, veja bem, o que é antagônico é o comportamento desconectado de Deus com aquilo que a palavra está falando. Isso é antagônico, certo? Então, é antagônico você estar em adultério e ir lá na igreja querer tomar Santa Ceia. É antagônico. Você está corrompido em pecado. E a palavra diz que o pão e o vinho é para a sua restauração mental, física e espiritual. Deus falou aqui, Jesus explicou o que é cear com Yeshua. É para restauração ou para juízo. Porque se você quer comer da carne, do sangue, se você quer o corpo de Cristo, se você quer o Espírito dele em você e você está em corrupção de pecado, ela vem para juízo. Ele vem para te confrontar, certo? Então entra em choque a lei de Deus com a tua de pecado, certo? Muito bem, o item 5. A professora Cássia está brava hoje? Não, a professora Cássia não está brava, não. É que quando a gente está ministrando a palavra de Deus, nós sentimos da parte de Deus autoridade espiritual, não
né? Então não tem como ser simplista com Deus, não tem como sermos simplistas. Passou essa época de sermos simplistas, não podemos ser esse simplório intelectual das coisas de Deus. Nós temos que ter profundidade da palavra de Deus, voltar às nossas raízes da fé. O que nós estamos falando aqui, que nós precisamos voltar às raízes da nossa fé. E as raízes da fé estão na Bíblia. Está na Bíblia as raízes da nossa fé. Na doutrina dos profetas, na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Yeshua, na doutrina do Pai, no Deus Criador de todas as coisas. Essa é a origem da nossa fé, essa é a origem que nos conecta outra vez com Deus. Parar de ser infantis, de ser pequeno, entendeu? De ser medíocre com as coisas de Deus. Precisamos amadurecer com as coisas de Deus. Então vamos lá. Item 5. Quando se entende a natureza de um sacrifício para Deus, se entende a natureza da adoração. Olha aqui. Se o corpo é um sacrifício, ou seja, uma oferta viva apresentada no altar de Deus, ele deve estar incorruptível para que seja um ato de adoração a Deus. Deus não aceita qualquer coisa. Não vem com qualquer coisa, de qualquer forma, perante Deus, que não vai dar certo. Certo? Item 6. Eu estou aqui analisando aquela passagem bíblica, tá? O nível ou profundidade de uma adoração pessoal tem a ver com o nível ou profundidade da oferta viva apresentada. Então, conforme eu me apresento, o nível da minha apresentação é o nível da minha adoração. E vai ser o nível da resposta de Deus para você. Ok? Ou seja, quanto maior o nível da minha santidade física, maior o nível da minha adoração espiritual. Está conectado, nós estamos conectados, entendeu? Físico, espírito e mente. Estamos conectados, certo? Não posso vir diante de Deus de qualquer forma. Quanto maior o nível da minha adoração, maior é a manifestação da voz de Deus que vem para me revelar qual é a sua vontade maravilhosa para a nossa vida, seu desejo bom, satisfatório e a concretização dos nossos projetos com êxito absoluto. Por isso, a necessidade constante de restauração mental. Eu não consigo chegar num patamar de maturidade se eu não estudar a Bíblia, não consigo chegar num nível de êxito no qual eu quero se eu não entender as leis de Deus, porque as leis de Deus, ao estudá-las, evidentemente, elas vão dizer para mim o que Deus quer de mim. E as respostas começam a chegar. Então, o que Jesus falou? Por que você erra? Jesus falou assim, por que você erra? Você erra por 2 motivos, ele disse. Essa é a base, gente, da aula de hoje. Essa é a base, tá? Esse é o fundamento principal do tema de hoje. Nós erramos, ele disse assim, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. São 2 coisas ligadas. As leis de Deus e a intervenção espiritual de Deus de acordo com o cumprimento das suas leis. Então, ele está dizendo assim, que tinham pessoas, e tem até hoje ainda, né? Existem pessoas que têm um profundo conhecimento das Escrituras e não conhecem nada, nunca experimentou nada do espiritual de Deus, do sobrenatural de Deus. Outro tem espiritual demais, replé demais, giro demais e não tem conhecimento mínimo das Escrituras. Erra também. Espiritual demais, mas não tem culto racional. Culto racional demais, mas não tem espiritualidade nenhuma. Ele diz que tem que ter os 2, porque os 2 estão juntos. Ok? Yeshua é algo maravilhoso. Não existe um mentor maior, certo? Então aqui vamos para o nosso penúltimo slide. Restauração de espírito exige o abandono das imoralidades sexuais. Mas claro, com certeza, tá? Adultério. Adultério é para aquele que é casado. Quem é solteiro não comete adultério. Quem é solteiro comete fornicação, que é o sexo fora do casamento, certo? Adultério é para aqueles que são casados. O termo jurídico de adultério: violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial. Termo jurídico, que eu estou falando. Cujo princípio consiste em não se manter em relações carnais com outrem fora
do casamento. O casamento é um contrato. Por que que você casa? Para ter exclusividade no seu cônjuge. Nós nos casamos porque o casamento é feito lá no civil, porque ele é um contrato que tem cláusulas. E uma das cláusulas, tá, é a vida sexual em conjunto. Muito bem. A cláusula deste contrato diz que o casamento me dá exclusividade para o meu cônjuge. O meu marido é meu e eu sou dele. O marido é da esposa e a esposa é dele para as práticas sexuais. Porque o casamento me autoriza. A Bíblia diz que o casamento me autoriza a prática sexual com o meu cônjuge. Este é o princípio. A Bíblia não te autoriza a você ter práticas sexuais com outra pessoa fora do seu casamento. Porque você quebra um princípio bíblico quando ele diz assim: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher e serão uma só carne. O que significa quando ele diz ser uma só carne? Uma só carne, ele está falando da conjunção carnal mediante a prática sexual. Então, quando os cônjuges têm prática sexual, quando o marido e a esposa praticam sexo, eles se transformam em um só. Veja aí o perigo da coisa. Então, quando o cônjuge, quando o casal está na prática sexual, o marido se transformou nela e ela se transformou no marido. Entende? A carne se fundiu pela conjunção carnal, penetração do pênis na vagina, caracteriza a conjunção carnal. Para se ter conjunção carnal, tem que acontecer isso. E quando acontece isso, acontece o quê? Uma só carne. Eu passo a ser ele e ele passa a ser eu. E uma junção espiritual de sangue. Os fluidos sexuais, entendeu? Possuem vida, sangue. Então, a santidade do casamento está nesse aspecto. O contrato de casamento me protege perante a lei dos homens e de Deus. A lei de Deus diz que eu devo me casar para fazer isso, certo? E a lei dos homens também diz que se eu estou casada, eu não posso fazer isso fora do casamento. Ora, por que é que Deus disse isso? Porque o matrimônio te protege nas relações sexuais. O matrimônio protege você para um sexo sadio, para uma vida sexual sadia, abençoada, santa. O casamento é algo santo. Existe santidade no matrimônio. Por isso que está banalizado. Então, o tema da aula é os princípios de Deus que confrontam os princípios do mundo. Pessoas trocando de casamento, trocando de marido e de uma esposa, mas troca de roupa, ferindo profundamente os princípios morais de Deus. Certo? Então, muito bem. Quando você pratica sexo fora do seu casamento, você se transformou naquela pessoa. Então, o homem que praticou adultério, que teve relação carnal com uma mulher estranha, ele se tornou ela e ela se tornou ele. As maldições espirituais, as doenças físicas, tudo dela passou para ele, dele passou para ela. Começa colar, o espírito começa a ficar colado com outras pessoas. Pegue uma folha de papel, corta no meio, coloca uma cola e passa. Depois tenta tirar, você vai tirar só os pedaços seus que começam a ficar no outro, pedaços do outro que começam a entrar em você, você leva isso para sua casa. Então, toda maldição espiritual, física, mental, tudo que está envolvido naquela conjunção carnal, vai vir para você. Por isso que Deus abomina o adultério. Deus não abomina o adúltero. Deus abomina o pecado de adultério, porque Ele sabe o que está por trás dessa situação toda.
porque ele explicou, ele é um cientista, ele criou o homem, ele explicou essa biologia, que hoje a ciência explica, mas já explicou há muito tempo atrás. O que acontece com você? No sentido figurado, adultério é uma junção, uma união de elementos contrários ou destoantes, tá? É o oposto da virtude e do pecado. O casamento é uma virtude, o adultério é um pecado. Ele é um oposto. Então, está aqui, é destoante, certo? É uma infidelidade, ok? Vamos concluir a nossa aula aqui nessa primeira parte, dizendo aqui a visão legal do adultério. Eu coloquei para você aqui, no Código Civil Brasileiro, diz assim, no artigo 1566, são deveres de ambos os cônjuges, fidelidade recíproca, que não alcança só agora a questão sexual, fidelidade recíproca, ela é muito mais abrangente, a fidelidade é mais abrangente do que relação sexual. Vamos supor, se você difama o seu cônjuge na internet, é uma infidelidade para a lei humana. Se você faz sexo com uma pessoa, filma aquilo e posta nas redes sociais, crime, certo? Se você expõe intimidades, crime, isso também é infidelidade, certo? Fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos. São deveres dos cônjuges. Tudo isso agora, porque antigamente o adultério era considerado como crime. Ele estava previsto no Código Penal e era considerado um crime. Então, quem adulterava, o outro, ao pedir o divórcio, o adúltero perdia os bens, perdia a guarda dos filhos, perdia todos os direitos. Depois essa lei foi revista de acordo com a necessidade social, não é? com as modernidades aí da sociedade. Essa lei acabou caindo em desuso, não se aplicava mais, e ela então acabou sendo restaurada aqui no Código Civil. Então o Código Civil agora que prevê, na verdade, o que é esse adultério em si. Né? Ele é muito mais do que só sexo, ele é uma infidelidade recíproca. Então ele está previsto no Código Civil Brasileiro ainda, certo? Que o casamento, ele prevê por contrato a fidelidade recíproca, e a Bíblia também, ok? Nas leis morais de Deus, como Deus vê, o 7º mandamento, não cometa adultério, tá? Êxodo capítulo 20, é o 7º mandamento, não cometa adultério. Ora, eu quero te dar um exemplo aqui da diferença das leis morais de Deus para os códigos. Então, por exemplo, lá no Código Penal vai estar escrito assim, ó, matar é crime. Não está escrito assim, não matarás. Não é assim que está escrito. Matar é crime. Se matar com esse agravante, crime de tantos anos, pena de tantos anos, detenção, reclusão, os agravantes e os atenuantes aí, de uma atividade criminosa. Muito bem. Deus não, lá nos 10 mandamentos, Deus não fala assim, adulterar é, matar é, não. Lá nos 10 mandamentos, ele vem com uma proibição na frente. Ele diz assim, não matarás. Ele te proibiu de matar. O Código Penal prevê o assassinato. Por isso que ele fala assim, é possível sim, os homens vão matar. Deus proibiu de matar. Deus assim, não matarás. O Código Penal diz assim, como a gente sabe que o homem vai matar, então diz assim, ó, matar é crime. O Código Penal não consegue dizer assim, você não pode matar. Se você matar, a Bíblia diz, você não está autorizado a matar. O Código Penal diz assim, se você matar, você vai ser preso. Ok? Então, essa é a diferença. Então, no 7º mandamento, diz assim, ó, não cometa adultério. Deus não lhe permitiu cometer adultério. Tá? Evidentemente que, se está acontecendo crises conjugais, não é? E se há tempo, então, do casal passar por uma restauração, por uma ajuda psicológica, por terapia de casais, ajudas até mesmo psiquiátricas, porque a gente às vezes pode estar com problemas de depressão, tantas coisas podem... Só quem é casado sabe, tantas coisas, não é? Os costumes familiares que são trazidos para dentro do casamento, as dificuldades financeiras, né? A criação dos filhos, muitas coisas estão envolvidas nisso tudo, não é? Nós sabemos que é muito profundo a questão conjugal. Se há tempo aí de um processo de restauração, às vezes evita-se até um divórcio. Muitas vezes não dá tempo.
né? Então o divórcio aconteceu. A Bíblia prescreveu o divórcio? Sim, a Bíblia prescreveu o divórcio. A Bíblia não diz que você precisa ficar infeliz por resto da vida. A Bíblia não permite agressão física. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher como Deus ama a igreja. A mulher tem que respeitar o seu marido. É claro, as coisas vão acontecer, tá? Então, não quer dizer que você não possa sofrer um divórcio ou não tenha um divórcio na sua vida. Sim, vai acontecer, certo? Pode acontecer, porque infelizmente as coisas acontecem. As pessoas se tornam infelizes no casamento, prisioneiras de uma situação de violência doméstica, de atentado, não é? De discriminação, tantas coisas de abusos sexuais dentro do casamento. Nós sabemos hoje que isso é muito comum, tá? Acontece muito, tá? Então, existem muitas coisas que podem chegar a um divórcio. Então, Deus odeia o divórcio, Deus odeia o pecado, Deus odeia o adultério, Deus não odeia o divorciado, Deus não odeia o adúltero, Deus odeia o pecado. É o pecado que Ele quer tirar. Então, quando você está em práticas sexuais ilícitas, você está corrompendo o seu espírito está ficando adoecido, ok? Então, na aula de hoje, este aqui vai ser um dos temas que nós estamos encerrando aqui. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a níveis de pecado, evidentemente, tá? E resumindo aqui para concluir esta aula, o adultério é um pecado contra a carne do seu cônjuge para aquele que é casado. A fornicação é atividade sexual antes do casamento entre pessoas solteiras que estão se contaminando barbaramente, tanto fisicamente quanto espiritualmente, não é? Porque está tão comum agora isso, não é verdade? Então está também sendo contaminado. As práticas que eu coloquei como atos libidinosos, né? Pessoas que tiram a roupa em público e fazem masturbação e fazem atos ali atentatórios, colocam as outras pessoas que estão ali publicamente em constrangimento, né? Atos de intimidades expostas publicamente, não é? Essa coisa horrorosa aí toda que todo mundo vê por aí. As pornografias, como filmes pornográficos, revistas, literaturas, não é? Tudo aquilo que alimenta a sua mente por meio da visão, tá? Toda a literatura pornográfica, todo filme pornográfico. Esse também é uma imoralidade sexual, contamina o teu espírito, começa a contaminar o seu corpo também. E relacionamentos ilícitos. O que são relacionamentos ilícitos? Relacionamentos filhos enteados com madrastas, não é? Pessoas que casam com a esposa do pai, envergonhando a ex-esposa do pai, filhos que casam com as ex-esposas, ou filhas que casam, não é? Com padrastos, relacionamentos ilícitos nesse sentido, relacionamento de irmão com irmão, entre irmãos, não é? Todas essas práticas aí que Deus condena na Bíblia, não é? Todos esses desvios aí nas atividades sexuais que a medicina tem que tratar, que a psicologia tem que ajudar a pessoa, a psiquiatria, pessoas que estão aí em degradação moral, em degradação física, que estão praticando coisas absurdas, coisas atentatórias para a família, coisas constrangedoras, relacionamentos sexuais com animais, essa bestialidade toda, não é? Que a Bíblia condena ferozmente. Então, são essas coisas que contaminam o teu espírito, certo? Te desconecta de Deus, leva você a ser um transgressor das leis morais de Deus e, em consequência, leva você a receber também as diretrizes da punição que a lei diz, não é? Você sofre punição das leis humanas e você também sofre punição das leis de Deus, claro que sim, tá? Claro que sim. Se Deus é muito maior que os homens, como não é? E tudo que Deus quer é um relacionamento sadio e santo com você. Deus quer entrar, o Espírito Santo de Deus quer entrar na sua vida, na sua casa, no seu lar. Deus quer restaurar você, Deus quer limpar o seu espírito. Então, se você está em algumas dessas práticas, você deve parar imediatamente, estudar a Bíblia, para você começar a restaurar o teu espírito, começar a tirar essas raízes de iniquidade de dentro de você, começar a ser limpo por Deus. O Espírito Santo vai te limpando cada vez mais, e quanto mais ele limpa o seu espírito, mais ele limpa o seu corpo vai ser limpo, a sua mente também vai ser limpa, e muito mais bênçãos você vai recebendo de Deus, muito mais êxito você vai alcançando na vida, e você vai descobrir que você é um ser humano que possui a capacidade de andar muito bem segundo as leis dos homens, e muito mais ainda segundo as leis de Deus para a tua vida.
Até o nosso próximo encontro. Shalom Adonai para você. E na próxima aula vou trazer muito mais coisas para você, que vai ser o tema de idolatria, que também destrói o teu espírito. Até mais, te aguardo lá.